Então, estamos de volta com a nossa última aula de hoje, certo? E segunda-feira nós estamos vendo ciências, certo? Para matemática e para a terça, que é no caso que é mais provável que eu consiga usar o quadro para melhor explicar. Então, vamos nessa para a nossa aula de ciências. Então, nós já terminamos, certo? A lição 4 de ciências, que estávamos estudando sobre outras transformações químicas, certo? Então, terminamos a parte das transformações químicas. Agora vamos para a nossa próxima lição, que no caso é a lição número 5, certo? E a lição número 5 se encontra na página 443. Vamos lá, abra o livro na página 443, certo? Se você ainda não conseguiu abrir o livro na página 443, pause o vídeo, certo? E abra o livro na página 443. Agora que você conseguiu abrir o livro, certo? Vamos começar a nossa aula. Substâncias e misturas. O que você comeu ou bebeu no seu lanche hoje? Leite e iogurte. O que o leite e o iogurte têm em comum? Certo? Então, o que você pode ter bebido no café da manhã? Você pode ter bebido leite, pode ter bebido iogurte, pode ter bebido café, não é verdade? Pode ter bebido suco. Mas eu acho que provavelmente você tomou alguma coisa no café da manhã. Espero que você não tenha pulado essa refeição, que ela é importantíssima, certo? Mas então, o que é que o leite e o iogurte têm em comum? O que será? Será, hein? Vamos lá, continuar com a leitura para descobrirmos. Então, os dois são formados por uma mistura de substâncias, certo? Então, já vemos o primeiro ponto que eles têm em comum, que o leite e o iogurte são formados por uma mistura de substância. O leite é uma mistura de água e sais minerais, proteínas, vitaminas e outras substâncias. Então, esse leite que a gente toma, certo? O leite de vaca, ele é a mistura de o quê? De água, certo? Vamos comentar com esse dedo. De água, sais minerais, proteínas, ok? Para o nosso corpo, vitaminas também para o nosso corpo e outras substâncias, ok? E o iogurte é uma mistura de tudo o que tem no leite, certo? Mais uma fruta. E ele pode conter açúcar ou não, certo? Vai depender do tipo de iogurte. Então, o iogurte é tudo que tem no leite, ou seja, água, sais minerais, proteínas, vitaminas, outras substâncias, mais uma fruta, que comumente nós vemos mais o de morango, certo? Mas pode ser de ameixa, de banana, de saladas de frutas vermelhas, certo? Então, e eles podem conter ou não o açúcar. Então, o que eles têm em comum são que eles são misturas de substâncias, certo? E o iogurte são as substâncias do leite, ou seja, o leite mais uma fruta, certo? Você comeu pão no seu lanche, na sua merenda, no seu café da manhã, certo? O pão que você comeu, ok? Também é uma mistura de diversas substâncias, certo? Até mesmo bolacha, certo? A bolacha também é uma mistura de substâncias, ok? O solo é uma mistura de argila, areia, água, sais minerais, humus, entre outros minerais, certo? Então, o solo, essa terra que a gente pisa, certo? Que nós construímos as nossas casas em cima, que nós plantamos as plantas, as árvores, certo? Ela é uma mistura de argila, de areia, de água, certo? De sais minerais, de humus e entre outros materiais, certo? Humus vocês vão aprender depois o que é, ok? Até a água mineral é uma mistura de água com outra substância. Essa água mineral que se encontra nas fontes e que nós compramos nos garrafões, certo? Ela é a mistura de água com outras substâncias, certo? O sódio, minerais, sais minerais, certo? Cálcio, ou seja, ela é uma mistura de água com outras substâncias, certo? Então, cada substância de uma mistura é chamada componente dessa mistura, certo? Então, tudo que é colocado numa mistura
é chamado de componente, certo? Por exemplo, o leite. Quais são os componentes do leite? Água, sais minerais, proteínas, vitaminas e outras substâncias. Então, nós temos os componentes do leite, certo? Do mesmo jeito, os componentes do solo, quais são? Argila, areia, água, sais minerais, humus e outras substâncias. Então, os componentes dos solos são esses, certo? E os componentes da água mineral, a água, os minerais, os sais, certo? Então, cada substância de uma mistura é chamada de quê? De componente, certo? Então, toda substância que tem numa mistura, certo? Mistura, certo? É chamada de componente, ok? Vamos lá continuar a nossa aula de ciências. Classificando as misturas. Então, nós já vimos o que é uma mistura, certo? Já vimos que cada parte da mistura, cada coisa que está na mistura se chama componente, certo? Já vimos que o nosso café da manhã tem misturas, o solo que nós pisamos tem misturas, certo? Tem componentes. Agora nós vamos classificar essas misturas, certo? Vamos dizer os tipos de misturas. Existem muitas misturas nos quais conseguimos identificar os componentes, certo? Por exemplo, numa mistura de água e óleo, podemos identificar facilmente essas misturas, que são chamadas de misturas heterogêneas, certo? Então, nas misturas que nós podemos ver os componentes, certo? Nós chamamos de mistura, que podemos ver facilmente os componentes, nós chamamos de quê? De misturas heterogêneas, certo? Que são aquelas que não se misturam como um todo, que a gente vê os componentes separados. Por exemplo, a água e o óleo, certo? Se você quiser fazer essa experiência, você pode fazer, certo? Peça autorização ao seu pai, à sua mãe ou um responsável para fazer essa experiência. E se você fizer, você faça um vídeo e mande no vídeo, certo? Primeiro você coloca no recipiente, num copo transparente, certo? Um pouco de água. E depois coloca um pouco de óleo. Você vai ver que eles não vão se misturar, certo? Você pode mexer, pode balançar o copo, que ela não vai se misturar. Depois, pouco a pouco, vai se separando a água do óleo, certo? Então, aí você fizer isso, você manda o vídeo, ok? Então, a água e o óleo formam uma mistura heterogênea. E o que é uma mistura heterogênea? É uma mistura que nós conseguimos ver facilmente, certo? Os componentes, ok? Por exemplo, se você joga a terra na água, ela provavelmente vai descer todinha. Então, você vai conseguir ver facilmente, certo? As substâncias. Então, aí nós temos uma substância heterogênea. Mas aí, se você colocar sempre mais terra, ela vai deixar de ser heterogênea e vai ser outro tipo de substância que agora nós vamos ver qual é. Então, vamos colocar na página 444. Vamos ver que mistura é essa? Existem misturas que os componentes não podem ser identificados a olho nu, como uma mistura de água e sal. A água mineral é o exemplo desse tipo de mistura. Também o ar que respiramos. Essas misturas são chamadas de misturas homogêneas. Então, se você pegar um pouquinho de areia e colocar na água, você vai ver lá que você vai conseguir identificar, certo? A água e a areia. E depois a areia vai descer para o fundo. Então você vai ver que é heterogêneo, que você conseguiu identificar facilmente, que não misturou, certo? Mas aí se você colocar mais terra ou mais água, vai ficar cada vez mais difícil de enxergar. Por exemplo, se você colocar mais terra, a terra vai absorver toda a água e vai formar barro, não é verdade? E se você colocar mais água, vai dissolver toda a areia e você não vai conseguir ver. Então, isso é uma mistura homogênea. E outros tipos de mistura homogênea, certo? A água e o sal. Se você também pode, se quiser fazer, ok? Não é obrigatório, você pode fazer, é opcional. Você pega um copinho com água e coloca um pouquinho de sal,
e mistura, certo? E então você vai ver que o sal vai se dissolver na água. Então aí nós vamos ter uma mistura homogênea, porque elas se misturaram completamente e nós não conseguiremos ver a olho nu, ou seja, aos nossos olhos só conseguiremos ver provavelmente com um microscópio ou então com uma lupa muito potente, certo? Então, até o ar que nós respiramos é uma mistura, certo? A água mineral também é outro tipo de mistura que nós só conseguimos ver um componente, não é mesmo ali a água, mas nela tem todos os outros componentes, ok? Então, a essas misturas nós chamamos de mistura o quê? Homogênea, certo? Então, as misturas que onde os componentes se misturam completamente, que nós não conseguimos ver a olho nu, ou seja, com a nossa vista normal, sem auxílio de um microscópio, são chamados de misturas homogêneas, certo? Então, entendido? Se você ficou com dúvida, você pode me perguntar, ok? Então, essa foi a nossa aula de ciências. Na próxima aula, eu dou a continuidade sobre separação de mistura, ok? Porque se eu passar tudo hoje, vai ficar uma confusão. Vai ficar uma aula muito longa e vocês não vão conseguir pegar tudo, captar tudo, ok? Então, assista esse vídeo mais de uma vez, certo? Veja, leia novamente a matéria, ok? Estude, faça essas experiências que eu disse. Não é obrigatório, mas se quiser faça, depois faça um vídeo e mande para o grupo, ok? E qualquer dúvida você pode me perguntar. E além do exercício de português e de assistir esse vídeo outras vezes ou quantas vezes você quiser, o que é para você fazer? Estudar o vocabulário de inglês e a tabuada de dividir, certo? Então, essas foram as nossas aulas de hoje, certo? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida você me pergunta, certo? Então, até amanhã com as nossas próximas aulas, certo? Tchau!